Bom dia, Feliz Natal. Ué, já não passou o Natal? Mas Natal é todo dia, a gente pode comemorar todos os dias porque Cristo está entre nós, né? É uma bênção. E quero dar bom dia para você, segunda-feira, semana começando. Tô aqui ao vivo, né, na IPP-TV para conversar e ter uma manhã gostosa com você. E eu quero já abrir, tô de olho aqui no chat, ao vivo. Acabou de acabar o vídeo devocional com o presbítero Samuel Mamed, uma bênção, né? E você que estava curtindo aí, deixa uma mensagem aqui falando de onde você está ouvindo, de onde você está acompanhando a Manhã IPP, tá bom? Vamos lá que antes de conversar, eu quero ler um versículo que diz assim, lá em Oséias 4:6, que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Oséias 4:6, tá vendo? Isso aí faz parte de um contexto que a gente precisa estudar para entender, né? Que Deus fala, porque esqueceu a minha lei, eu também me esquecerei de você. Mas calma, Deus não é assim tão fácil para Deus esquecer de você. Tem que estudar todo esse contexto de Oséias, mas para a gente lembrar, né? Trazer a memória que a gente precisa obedecer aquilo que o Senhor nos deu. Precisa por amor, né, gente? Não por obrigação, né? E tem coisas que nos ajudam a lembrar, né, a trazer à memória aquilo que traz esperança, aquilo que Deus planejou pra gente, aquilo que está escrito na Bíblia. E hoje o programa vai falar sobre isso, sobre um instrumento afiadíssimo na internet que ajuda-nos a lembrar muito bem, de uma forma muito gostosa, com um audiovisual muito gostoso, né? Que é o Brothers Bíblia. É uma página na internet que tem feito muito sucesso e a gente vai compartilhar aqui com vocês. E mais, nós vamos conversar com o criador do Brothers Bíblia. Daqui a um pouquinho mais, ele já está aqui conosco, mas daqui a um pouquinho mais a gente vai conversar com ele para ver como que é isso, como que acontece por trás desse espetáculo que a gente tem visto aí do Brothers Bíblia, né? Mas daqui a pouco, antes a gente vai falar de mais coisas aqui no Manhã EPP, por exemplo, histórias que edificam. Selecionamos alguns que chamaram nossa atenção. Vamos ver quais histórias que edificam que chamaram nossa atenção? O Stories que chamou nossa atenção foi do Marcos Melo, que ele... Natal, né? A gente pensa nas coisas que nos edificaram. E ele postou o seguinte: uma das coisas mais especiais que fiz nesse ano foi me comprometer a orar semanalmente com o grupo às 6:30 da manhã. E hoje recebi uma linda lembrança desses irmãos. Mas a verdade é que fui muito mais abençoado pela vida deles. Em 2022, ele postou embaixo: você também pode e deve priorizar a sua vida de oração. E se quiser orar com a gente, será muito bem-vindo. Ele postou ali, alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12:12, né? E é isso daí, pra gente lembrar, né, que a gente precisa perseverar na oração. Não tem como a gente viver, sermos cristãos e enfrentar, né, os problemas dessa vida e também ficarmos perto de Deus sem oração. Não tem como, a gente precisa de oração, principalmente para ficar bem íntimo do nosso Deus, né? Que coisa linda, Marcos. E já participei dessa reunião de oração às 6:30, é muito gostoso a gente começar o dia orando. Então, se quiser, você pode estar lá em Roma, que nem nós temos nossa amiga aqui lá de Roma, pode participar da reunião de oração. Não sei como é o fuso horário, né? Mas, enfim, qualquer lugar que você tiver, você pode participar da oração, tá bom?
E outro Stories que edificam que chamou nossa atenção foi da Sté_Cerqueira, deve ser Stephanie Cerqueira, não sei, mas é Sté_Cerqueira, que diz assim, ó, postou uma foto super bonita de uma piscina gostosa, chega agora esse período, né, nossa, deve ser Rio de Janeiro ali, né, e ela escreveu o seguinte: a criação mostra a glória de Deus, seu amor vai além dos céus e do mar. A tua graça me alcança. Em ti, Jesus, eu posso confiar. Que coisa linda, Esté. Muito gostoso. A gente olha essa imagem e aí vai ler e reflete sobre que nosso Deus, né, a glória que é manifestada, essa natureza toda, isso é tudo a glória de Deus manifestada, né? Lindo, amamos, e ela botou, em ti, Jesus, eu posso confiar, né? Que às vezes a gente olha uma paisagem dessa e a gente está enfrentando um problemão, né? Mas aí a gente vê a glória de Deus e a gente lembra que a gente pode confiar independente da situação que a gente está passando, né? É isso daí, muito bom, Esther. E a outra foi da Érica Gama, _ Érica Gama, que diz assim, ela repostou do Instagram Como Disse Tolentino, tem umas frases muito boas esse Instagram do Como Disse Tolentino, e a _ Érica Gama repostou a mensagem que diz assim, ó, que a tua estrela nos faça reconhecer que nunca é tarde para que se tornem de novo ágeis e sonhadores os nossos passos cansados. Olha que coisa linda, vou repetir, que a tua estrela nos faça reconhecer que nunca é tarde para que se tornem de novo ágeis e sonhadores os nossos passos cansados. Muito bom, Érica Gama repostou do Instagram, Como Disse Tolentino, muito bom também, pode seguir lá. E gostamos do repost, printamos e divulgamos aqui para edificar nossos dias, né? E a sua mensagem também pode ser postada aqui. É só marcar o Manhã IPP lá, nem precisa marcar para aparecer, viu? Marca só para que a gente possa ver o seu post, te seguir de volta, né? E acompanhar você quando você fizer um post aí, a gente printa e mostra aqui, tá bom? E vamos lá, que o Manhã IPP também tem notícias, umas pílulas de notícias, só para você ficar com vontade de assistir o Notícias do Bem. Logo depois do Manhã IPP, começa às 11h30, acaba o Manhã IPP, começa o Notícias do Bem. Então é para você experimentar um pouquinho desse jornal gostoso, só com notícias boas e com muita informação importante para a gente ficar ligadinho no que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então vamos lá de notícia aqui para você experimentar um pouco do Notícias do Bem no Manhã IPP. Valparaíso, no interior de São Paulo, viveu um domingo de muita alegria com a organização da primeira igreja presbiteriana local. E nós preparamos uma reportagem muito especial para você, mostrando esse momento. Fim de tarde na congregação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em Valparaíso, região de Araçatuba, interior de São Paulo. Os trabalhos da comissão indicada pelo presbitério para a organização da nova igreja, composta por pastores e presbíteros, começaram antes da Assembleia Geral. Uma reunião com os candidatos a presbíteros e diáconos locais teve como objetivo a avaliação e instruções. Essa etapa faz parte do processo anterior à eleição. Logo em seguida, a partir da verificação de quórum no templo, tem início os trabalhos com a leitura do Estatuto da nova igreja e a aprovação de detalhes como nome oficial e endereço da sede. O presbítero Tiago Cruz veio como secretário da comissão e destacou o crescimento presbiteriano na região. Deus vem abençoando, é uma igreja linda, uma igreja onde os construtores tiveram todo o cuidado de fazer, cada bloco foi colocado aqui. Então, graças a Deus, nós estamos ajudando aqui a escrever mais uma linha na história do Senhor. E agora a expectativa é para que essa igreja, assim como as outras organizadas, né, continuem firmes no trabalho. Sim, nós exortamos que essa igreja, e torcemos também, né, que essa igreja continue os passos e que ela seja uma plantadora também de igrejas nessa região, né? Essa aqui é a primeira de Valparaíso. Eu espero que nós voltemos aqui para termos a segunda, terceira, quarta, quinta e quantas Deus nos permitir ter nessa região aqui do interior de São Paulo.
Com a aprovação das primeiras pautas por maioria absoluta, o passo seguinte foi a eleição dos novos oficiais. 2 candidatos a presbítero e 2 candidatos a diácono foram apresentados pela comissão. A votação foi rápida e a contagem de votos também. Todos foram eleitos para o exercício dos ministérios pelos próximos 5 anos. Coração bastante acelerado, né? O batimento cardíaco acelera bastante, né? É muita emoção poder ver essa igreja organizada. Nós que estamos aqui desde o início, desde 2014, é muito emocionante. Já 7 anos na minha caminhada, a gente vem servindo e Deus sabe as dificuldades, as lutas, as lágrimas derramadas. E o povo, graças a Deus, é um povo que sempre está disposto a servir, né? Então eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Como eu disse já, eu me sinto privilegiado por estar aqui servindo há 7 anos já nessa igreja. A tarde de assembleia e eleições aqui na primeira igreja presbiteriana de Valparaíso se transformou em noite de gratidão e celebrações. Afinal de contas, o trabalho iniciado aqui na cidade em 2014 completou mais uma etapa importante com a organização da igreja. O primeiro culto oficial da agora primeira igreja presbiteriana de Valparaíso foi um tempo de gratidão para os membros, através de oração, leitura da palavra e louvor. Alegria muito grande. É para a glória de Deus, mas é também para a alegria de nós, membros desta igreja, ver o quanto uma igreja que começou de maneira bastante simples, hoje poder demonstrar que Deus é com esta obra, é com esta igreja. Hoje foi organizada, recebemos presbíteros e diáconos, temos mais de 40 membros, e estamos muito felizes na expectativa de que o trabalho continue crescendo e avançando em Valparaíso e também em toda a região. Fazem 1 ano que eu e minha família chegamos para participar da construção da igreja, né? Então, é uma enorme alegria poder ver, né, o progresso, o crescimento da igreja, né? De onde nós saímos como congregação, viemos para cá, todas as dificuldades que enfrentamos durante essa construção, e é motivo de grande alegria, né, poder estar nesse templo, né, poder também participar desse momento importante, né, que é a organização da igreja. Na exposição do texto de Atos dos Apóstolos, o reverendo Bruno Duran, relator da comissão de organização enviada pelo presbitério, falou sobre a comunhão na igreja primitiva e a expansão da palavra de Deus. Ele também destacou o trabalho de plantação de igrejas desenvolvido pela Junta Missionária de Pinheiros. A Junta Missionária de Pinheiros tem sido um instrumento nas mãos de Deus maravilhoso. Inúmeras igrejas sendo plantadas, não só no interior, né, de São Paulo, como também em muitos outros estados da nossa nação e até fora do Brasil. Então, eu mesmo sou muito abençoado pela Junta ali em Osasco. Enfim, então eu acredito que a Junta ela só tem a expandir ainda mais, né, esse trabalho de plantação, de revitalização, de construção de igrejas. Então nós só temos a louvar a Deus pela Junta de Pinheiros e por esse trabalho maravilhoso. O último ato do dia foi a ordenação dos oficiais eleitos. Primeiro, os 2 presbíteros foram empossados para o ministério. Como um deles já havia sido ordenado anteriormente e estava em disponibilidade, apenas um teve a imposição de mãos dos presbíteros e pastores presentes. Porque o Senhor nos vocaciona, o Senhor nos escolhe. Porque o Senhor é Deus e o Senhor tem propósitos. Em seguida, os diáconos eleitos também participaram da cerimônia de posse com imposição de mãos. O mesmo amor que o Senhor olhou para nós necessitados de misericórdia, porque nós éramos pecadores. Por último, foi a vez do reverendo Silvio Bernardino, que já vinha desenvolvendo o trabalho na congregação, tomar posse. Agora,
como pastor titular da primeira igreja presbiteriana de Valparaíso. E hoje é dia de festa, dia histórico para a primeira igreja presbiteriana de Valparaíso. Nós temos uma alegria imensa, uma alegria indizível, mas também temos já uma sensação de dever cumprido, né? Nós organizamos a SAF, organizamos a UPH e agora organizamos a igreja com o conselho, presbíteros e diáconos. Então é um sentimento de dever cumprido, mas temos muito serviço a fazer. Essas coisas, né? Uma tremenda bênção. E o Mackenzie é reconhecido como uma das maiores e mais importantes instituições de ensino da América Latina. Nessa reportagem especial, o repórter Matheus Santos conta pra gente a história da universidade. O Mackenzie iniciou suas atividades em 1870, quando o casal de missionários presbiterianos George e Mary Chamberlain chegou a São Paulo. Entre os objetivos estavam cuidar da igreja já existente na cidade e criar uma escola que recebesse as crianças que não eram aceitas em outras, independente de classe social, cor ou religião. Uma grande inovação daquela época foi a inserção de meninos e meninas na mesma sala. Esses princípios permanecem até hoje. Não fazer distinção de sexo, credo ou etnia. O Mackenzie tem algumas características que o têm acompanhado ao longo de toda a sua história. E uma dessas características é o seu inclusivismo, né? A sua aceitação de pessoas de todas as procedências. Então, desde os tempos da escolinha americana, muito pequenina ainda, lá no centro antigo de São Paulo, o Mackenzie passou a ter na mesma sala de aula meninos e meninas, a chamada educação mista, que não era uma coisa comum naquela época no Brasil, né? Então, meninos e meninas na mesma sala de aula, já foi uma inovação, já foi uma coisa revolucionária. Depois, pessoas de todas as condições sociais, na mesma sala de aula, filhos de famílias ilustres de São Paulo e filhos de escravos. Isso também foi uma novidade. E também pessoas dos mais diferentes grupos. Havia protestantes, havia católicos, havia republicanos, positivistas, maçons, quer dizer, pessoas que encontravam dificuldade para estudar em outras escolas eram recebidas, eram acolhidas no Mackenzie. Outra coisa muito interessante, desde o início o Mackenzie se caracterizou pela concessão de um grande número de bolsas de estudo para estudantes carentes. Isso se mantém até hoje, mas começou lá atrás, há 150 anos atrás. Tá? Nós temos os registros históricos falando, por exemplo, de doações de pessoas ilustres para custear bolsas de estudos para crianças da escola americana. Então esse é um dado realmente muito importante no que diz respeito à história e ao espírito, à filosofia educacional do Mackenzie. Nos anos seguintes, com o nome de Escola Americana, foram implantados 2 novos cursos, Ensino Fundamental e o curso de Filosofia. Em 1879, Dona Maria Antônia da Silva Ramos, baronesa de Antonina, vendeu ao reverendo Chamberlain a chácara da família em Higienópolis, na capital paulista. Era o início de uma nova fase. Naquela época, o colégio pertencia à PCUSA, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Foi então que a fama chegou aos ouvidos do advogado americano John Mackenzie, que, sem nunca ter vindo ao Brasil, deixou em testamento uma doação à Igreja Presbiteriana Americana para que se construísse uma escola aqui. Assim, com a intenção de homenageá-lo, o nome Mackenzie foi agregado. Aí entra em cena esse advogado de Nova York, um advogado que praticamente desde menino se interessou pelo Brasil, leu artigos sobre o Brasil na imprensa norte-americana, alguns deles escritos por José Bonifácio de Andrada e Silva, o chamado patriarca da independência. Então esse menino se interessou pelo Brasil e pensou um dia,
eu vou ser professor no Brasil. A vida tomou outros rumos, ele se tornou advogado, acabou nunca vindo ao Brasil, tirou o passaporte 2 vezes, mas acabou não vindo. E no final da vida, ele soube então que a sua igreja, a Igreja Presbiteriana Norte-Americana, estava criando um college, um curso superior em São Paulo. E ele pensou, é a última chance que eu tenho de dar uma contribuição para a educação no Brasil. Então ele fez a doação de $50 mil à Junta de Missões Estrangeiras para a construção do primeiro edifício do Mackenzie College, que está até hoje lá na esquina das ruas Maria Antônia e Itambé, o chamado prédio número 1, para sediar a primeira faculdade do Mackenzie, a Escola de Engenharia. Outro marco importante foi a doação de todo o Mackenzie pela Presbyterian Church United States of America para a Igreja Presbiteriana do Brasil, nos anos 60. Um momento muito importante nessa caminhada aconteceu em 1961, com a doação do maravilhoso patrimônio do Instituto Mackenzie pela Igreja Norte-Americana para a Igreja Brasileira. Então, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, PCUSA, doou, no final de 1961, a instituição inteira, todo o patrimônio, os imóveis, terrenos, edifícios, tudo, doou para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, nestes últimos exatamente 60 anos, de 61 a 2021, nesses últimos 60 anos, o Mackenzie é uma instituição totalmente brasileira e pertencente à IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Os diplomas dos cursos superiores eram expedidos pela Universidade de Nova York. Foi então que, em 1952, o Mackenzie foi reconhecido como universidade pelo então presidente Getúlio Vargas. Nesses 150 anos de história, o Mackenzie tem se mantido fiel à sua confessionalidade, à sua tradição e à sua qualidade do ensino. Padrões que têm feito a instituição alcançar notas de excelência no país. No ano 150 do Mackenzie, a IPP-TV está quase chegando a 1 milhão de inscritos no YouTube. Então é uma bênção nós podemos estar compartilhando isso com vocês. O Mackenzie, nesses 150 anos, começou com uma pequena escola, na verdade uma família que começou educando seus filhos e os amigos dos seus filhos naquela localidade aqui, na verdade na Chácara Lane aqui do lado, que depois se transformou na nossa escola americana e que hoje é o Mackenzie como nós o conhecemos. Então nós começamos com uma escola, caminhamos para uma faculdade, uma universidade, educando as pessoas, e hoje nós também cuidamos das pessoas com hospitais, inclusive temos hoje uma faculdade de medicina lá em Curitiba, os nossos hospitais também em Curitiba, lá em Dourados, né? Então essa é a transformação pela qual o Mackenzie passou. E em todo esse período nós nos mantivemos, graças ao nosso bom Deus, fiéis ao propósito inicial dos fundadores do Mackenzie, né? Que é manter a palavra de Deus aberta, propagando a palavra do Senhor a muitos corações, enfim. Esse é o Mackenzie de ontem, de hoje, e a gente tem esperança que ele continue assim. Além de ser guardiã da confessionalidade, a chancelaria tem sido um braço de apoio emocional e espiritual a toda a comunidade mackenzista. A chancelaria é escolhida como sendo a representação diária e contínua da Igreja Presbiteriana do Brasil na instituição, para que o Mackenzie se mantenha como sendo originalmente aquilo que ele foi destinado a ser, ou seja, uma instituição que tem como missão cuidar e educar o ser humano feito à imagem de Deus para o exercício da cidadania plena num ambiente de fé cristã reformada. Alunos, professores, profissionais de saúde, pacientes, gestores, colaboradores do Mackenzie são assistidos pelos nossos capelães nas mais diversas unidades que o Mackenzie tem tanto de educação como de saúde. E esse serviço é um serviço de acolhimento, de pastoreio mesmo,
Os capelães são ministros presbiterianos que estão em todos os colégios, hospitais e na instituição de um modo geral, tanto em atuação presencial como atuação híbrida, por meio das plataformas virtuais, digitais, para ouvir, acolher, orar, ter uma palavra amiga e servir através de eventos também que a capelania do Mackenzie oferece. A importância da educação vai além da transmissão de conhecimento teórico das disciplinas. Ela contribui para a formação cidadã dos estudantes e promove a transformação do meio social para o bem comum. E é por isso que o Mackenzie proporciona aos alunos vivências em diversas áreas. Então o Mackenzie é uma universidade que não cuida somente da perspectiva do ensino, não é? E do hard skills, mas tem trabalhado em soft skills também, em formar o jovem para que ele tenha boas competências no campo da ética, no campo da liderança, no campo da preocupação com o meio ambiente, com relação com o ser, com a outra pessoa. Então nós estamos investindo aqui num ser humano que a gente diz assim, num ser humano por inteiro. Então, claro, se eu estiver cuidando de 8, se eu puder cuidar de 10, se eu puder cuidar de 15, vai ser uma alegria para a gente. Aqui no Mackenzie nós gostamos de jovens e nós gostamos de vidas. E a educação transforma. Tenho certeza absoluta que as experiências aqui de quem entra, elas são muito positivas. As pessoas saem com saudade do Mackenzie. Sim, nós temos o sistema Mackenzie de ensino. E esse sistema de ensino é um sistema muito especial, sim. Além dele garantir os conteúdos estruturantes, essenciais, que estão na nossa base comum curricular, né? Nós cumprimos com tudo que a legislação hoje que rege a educação no Brasil solicita, né? Com excelência, com conteúdo de excelência. Nós também temos o olhar da cosmovisão cristã nesse material. Então, é um material que avalia, né? Existe uma revisão teológico-filosófica que avalia esses conteúdos que vão ser compartilhados nos livros. Muitas vezes existe uma integração com a palavra de Deus, com o que a Bíblia diz sobre determinado conteúdo, né? Então, para a abordagem toda no ensino ser cristocêntrica. Que lindo ver a história que Mackenzie vem construindo desde o começo, né? Muito bom. E essa é uma provinha só do Notícias do Bem, que é o jornal que vai ao ar, ao vivo aqui, né? Depois do Manhã IPP, às 11h30, aqui com muito mais informações do Brasil e do mundo para você ficar ligadinho em tudo que acontece, tá bom? Fica ligadinho aí depois, né, que não para a programação aqui na IPP TV. E é isso mesmo, gente. Agora a gente vai conversar com o Marcos Natti, que ele é escritor do Brother, criador, né, do Brother Bíblia. Ele tem 44 anos, é de Vitória, Espírito Santo, é presbítero presbiteriano, formado em teologia, pregador, professor de estudos bíblicos, designer e desenhista. Você vai ver aí daqui a pouco um pouco do trabalho dele. E como eu falei, né, tem a página do Brother Bíblia desde 2015, essa página que vem abençoado milhões de vida. Milhões de vida? Vamos poder falar que é milhões de vida, né? Tem mais de 225 mil inscritos no canal dele. É gente pra dedéu e vai proliferando. Passa de milhões, né, gente? É uma bênção. Bom dia, Marcos. Obrigada por ter aceitado nosso convite. Bom dia. Você me ouve? Sim, tô te ouvindo. Muito bom dia a você que acompanha o programa e também muito obrigado pela IPP-TV pelo convite. Imagina, Marcos, a gente que agradece, obrigada a você. E, cara, eu vou ter que começar falando do Brother Bíblia, né? Que é essa arte tão incrível, tão bonita. Eu queria que você contasse. Antes de você contar, eu vou pedir para a produção colocar umas fotinhas na tela de algumas imagens que a gente tem da arte do Brother Bíblia, que a gente separou aí. Olha aí, gente, você que está assistindo pode, para você ter uma noção do que é o Brother Bíblia, né? É assim, tem uma imagem. Ô Marcos, eu vou pedir para você explicar um pouco, que tem uma imagem, e fala um pouco dessa foto que nós separamos aqui. Oi, Marcos, você me escuta? Eu acho que ele não está. Oi, agora sim.
Essa imagem, ela retrata o primeiro pastor presbiteriano do Brasil. Então, uma ilustração dele, com alguns textos bem resumidos. Então, assim, um perfil do meu trabalho é também divulgar a história da igreja. De modo ilustrado, né, para poder facilitar também o entendimento. Então, eu resolvi focar em alguns pontos da biografia, né, do personagem, para que as pessoas tivessem o mínimo de contato com a história e, então, se quiserem se aprofundar, irem atrás de uma biografia mais completa. E como é fácil de ver, né? Tipo, ali nasceu em São Paulo no dia 11, né? Pode colocar de novo na tela, por favor, gente. Nasceu em São Paulo no dia 11/3/22, estudou teologia, serviu em uma comunidade católica onde teve sérios conflitos teológicos, ex-padre José Manuel da Conceição. Aí tá muito claro, assim, muito gostoso de ler, né? Muito bem distribuído. Mas pode voltar aqui, obrigada, gente. Marcos, vamos lá, depois a gente mostra um pouquinho mais. Foi só para dar um gostinho para as pessoas que estão em casa do que a gente está falando, porque tem muita gente que é visual. Eu sou muito visual, por isso que eu já gosto de ver, né, como que é do que só ouvir. Então foi só para dar um gostinho. Agora conta pra gente como que nasceu, conta um pouquinho. Você está morando aonde agora? E conta como que nasceu o Brothers Bíblia lá em 2015. Ok, a Brother Bíblia, eu chamo de página A, Brother, né, porque se trata de página. A Brother Bíblia ela nasceu em 2015, durante uma transição em que eu me encontrei de uma igreja para outra, e nesse ato de uma igreja para outra, eu fiquei 4 meses sem ser membro de uma igreja. E eu me senti muito ocioso, uma vez também que eu já participava pregando, evangelizando e ensinando. Então, esses 4 meses foram, assim, muito chatos e eu me senti ocioso e eu sempre gostei de desenhar, na verdade é essa, desde criança. Só que no meu Facebook pessoal, eu reservei uma pasta, na época, com desenhos referentes à Bíblia. E aí esses desenhos, eles foram ganhando conhecimento, né? Foram ganhando compartilhamentos. Não existia a página Brother Bíblia ainda. E aí muita gente passou a me seguir no Facebook, seguir Marcos Nath no Facebook. E um colega meu que trabalhava comigo, numa empresa, ele, vamos botar assim, por ironia do destino, vamos colocar assim, porque ele era ateu. Ele é ateu até hoje, né? Ele falou assim, por que você não cria uma página com esses seus desenhos? Eu, a princípio, achei que ia ser muito penoso para mim, porque você criar uma página e dar manutenção, dar atenção, eu não me via nessa posição. E aí, um dia, aí eu falei assim, vou fazer isso. Então, eu fiz a página Brother Bíblia, e aí uma semana estourou no número de seguidores. Isso foi em 2015, e as pessoas, então, diziam para mim o seguinte, dando feedback sobre o trabalho. Agora eu consigo entender um pouco mais, porque eu consigo visualizar as passagens, eu consigo agora ter uma noção mais ampla de algumas passagens, de alguns textos, e estou conhecendo novos personagens, porque o desenho é atraente. Olha que legal. Então, esse foi um feedback bem positivo, e a proposta da página é sempre de colocar textos bem resumidos com uma ilustração. A ilustração, ela casa com o texto, deixando o texto menos textos para que ninguém alegue que está sem tempo de ler, que é muita coisa para ler, ou então possa alegar que não vai ler porque está muito poluído visualmente. Então, a proposta é essa, informar através de ilustrações. E, a princípio, só para deixar uma coisa bem clara, né, é que não existe uma equipe trabalhando na Brother Bíblia. É verdade.
desde o seu início, sou eu quem desenho, sou eu quem digito, sou eu quem organizo a diagramação. E Marcos, me conta uma coisa, como que surgiu a ideia do nome, Brother Bíblia? Ok, essa é uma boa pergunta, porque o nome, ele representa muita coisa, né? Inclusive, os personagens da Bíblia, os seus nomes dizem muito sobre eles. E como eu sou, né, trabalho com designer, e design envolve publicidade, envolve marketing, a gente sabe que o nome ele pode ser um trampolim para algo, como também pode arrasar alguma coisa. Ele pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Um bom marketing ele também é essencial. Então, já existiam muitos nomes, por exemplo, puritano reformado, ou calvinista, ou então jovem reformado, ou desenhista cristão. Já existia tudo isso já, e eu não queria muito ir por essa onda. Então, eu coloquei meu nome na página. Então, a página se chamava Nat, que é meu sobrenome, né? N-A-T-I, Nat, Bíblia Arte, alguma coisa assim que eu não vou lembrar. Só que as pessoas tinham dificuldade de descobrir o que significava Nat, porque geralmente você sabe, né? Toda Natiele ou Natália é Nat, e aí as pessoas... por que Nat? É com 2 T's, é com T mudo, e tinha muita dificuldade. Então, mas a página, acho que por 2, 3 meses, teve esse nome, e aí eu precisava de ter um nome novo, só que eu não queria pegar nada clichê, nada também assim muito batido. Então, um dia lá na empresa em que eu trabalhava ao lado de uma impressora, a impressora da marca Brother. E aí eu falei, cara, esse é um bom nome, porque é um nome fácil de ser dito, rápido, e está associado a irmão, que é a proposta da página, né? Servir a igreja. Aí ficou Brother Bíblia e pronto. Aí quem não está informado sobre isso faz algumas leves críticas, dizendo que por ser brasileiro tinha que ser afastar o imperialismo americano disso, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É verdade, sempre tem esse comentário, né, quando tem alguma palavra em inglês. Mas é sempre gostoso conhecer a história do nome, né? Mas tem outra coisa também, né, Marcos, que foi a repercussão dessa página, que eu queria saber se você esperava essa repercussão toda ou nem imaginava, e como foi para você? Esse foi um detalhe que eu só fui descobrir mais tarde, porque eu não conhecia nem 99% dos seguidores da página, como também não consigo conhecer. Porque a página, a cada semana o volume de seguidores aumenta também, né? Mas logo no seu início, o que eu achei interessante é que eu vi de uma teologia, né, da metodista, que não tinha o conhecimento desse universo da teologia reformada. Eu estava nessa transição, e nem tampouco eu, como metodista na época, conhecia figuras como Mauro Meister, Jonas Madureira, Franklin Ferreira, Luiz Saião. Não conhecia, sinceramente não conhecia ninguém, nenhum deles. E aí, de repente, passando-se os meses, eu fui vendo esses rostos, né, desses homens, desses teólogos, curtindo as minhas publicações, compartilhando, e eu vi esses rostos em cartazes de pregações, de seminário. Eu falei, cara, eu conheço esse cara aqui, eu já vi esse cara. E aí eu fui resgatar na memória que esses caras, né, esses rostos, estavam me acompanhando na página. Então, imediatamente também, o trabalho na página abriu portas para que eu fosse convidado para poder pregar em igrejas, em outros estados. Isso assim, foi bem rápido. Então, a página também ajudou na divulgação
do meu serviço de pregador, né, de professor. Então, assim, abriu também portas para que eu pudesse estar trabalhando com esses, com mais igrejas, né, e por aí vai. E um dos pastores que é muito querido por nós e uma referência para nós é o pastor Nilson Júnior, que está aqui acompanhando o programa, e ele postou o seguinte comentário: parabéns pelo trabalho do Brother Bíblia, muito bom mesmo. Compromisso com a palavra, a boa teologia e a história e boa arte. Olha que gostoso. E eu queria aproveitar. O pastor Nilson é uma bênção em nossas vidas e grande referência para nós, como tantos nomes que você citou aí, né, que seguem a página. E eu queria aproveitar para colocar mais uma foto do Brother Bíblia aqui para você comentar também, que tem passagens bíblicas muito bem ilustradas. Olha essa, por exemplo, vou pedir para você comentar ela. Deixa eu ver. Deixa eu botar o óculos. Ok, então vamos lá. Uma das minhas grandes preocupações é de ter certeza que eu estou sendo claro nas minhas, no meu serviço, no meu trabalho, né? Como designer e também como proprietário de uma página que tem por objetivo comunicar o Evangelho, comunicar a Bíblia. Então, para mim é muito importante saber se estão entendendo o que eu estou informando, querendo passar. Que legal. E, de vez em quando, eu gosto de publicar artes assim, como você coloca no monitor, sobre personagens, por exemplo, do Antigo Testamento, que muita gente não se atenta. Né? Personagens com histórias bem rápidas. E, por conta disso, a igreja acaba esquecendo desses personagens, né? E, no caso aí, é o rei Asa. Então, eu elenquei aí alguns pontos bem resumidos. Eu não coloco muita coisa, volto a dizer por quê. Que é muito bom, né? Porque eu também me importo com aquela pessoa que está no dia a dia no telefone celular, que de repente está com pressa de fazer alguma coisa, ou vai pegar o ônibus, né? E eu quero que essa pessoa, em menos de 30 segundos, consiga ler o meu conteúdo. Muito bom. Algumas vezes, alguém faz uma reclamação que eu entendo. Que reclamação é essa? Olha, faltou você colocar essa informação aqui. Não é que faltou colocar, é porque eu não posso colocar muita coisa para uma pessoa que vai ler no display do aparelho dela. Então, eu tenho que ser equilibrado, entende? Então, de vez em quando, eu solto uma arte assim, com um personagem que é desconhecido, ou então com perguntas, com enquetes, né, para a galera responder, e a galera curte, responde, interage. É muito bom, e que nem essa ali você colocou, né? Deixa eu pegar aqui de novo. Seu reinado em Judá foi excelente, né? Porque dá essa noção rápida, né? Varreu a idolatria. Olha, por que foi excelente? Aí dá um ponto que linka muito rápido, né? Muito dinâmico. Construiu cidades. Seu reino teve paz. Olha que lindo. Muito e aí, bonito. Quem se interessar, abre a sua Bíblia e descobre o resto. Achei o máximo. Então, é para abrir o apetite, entende? Para abrir o apetite da galera. É verdade. Tem outra. Vamos ver outra aí, só para a gente degustar mais um pouco. Olha aí, do Flávio Josefo. Quer comentar? Exato. Escreveu importantes obras como... Olha que legal o jeito que você faz. Põe a setinha, ó. Ele escreveu importantes obras como Antiguidades Judaicas, pôs a data, né? A Guerra dos Judeus. E lá em cima, ó, esteve presente na destruição do ano 70, foi prisioneiro de guerra, mas foi liberto no ano 69. Logo depois, trabalhou para Roma. É muito legal, seu pai era sacerdote e nasceu em Jerusalém, mais ou menos 37 depois de Cristo. E tem, né, tem a referência, não tem referência bíblica aí, mas aí a pessoa pode procurar pelo índice, né, também, né, Flávio Josefo. Muito bom. Quer comentar esse? Tem uma coisa que é muito comum nos nossos púlpitos, que às vezes o pregador,
ou o professor de EBD não se atenta, que é, às vezes o cara tá dando uma aula, está pregando, ele vai fazer referência a uma fonte externa, ou seja, ele está pregando, ele vai trazer o exemplo ou a frase de alguém, e esse alguém ninguém da igreja conhece. Eu vou usar o exemplo aqui de Flávio José. Então o cara chega lá, está pregando, e fala assim, olha, segundo Flávio Joséfo, aconteceu isso, mas tá. Aí o auditório se pergunta, quem foi Flávio Joséfo? Então, eu já tive na posição de estar sentado e lidar com isso, de ouvir o orador e não saber de quem está falando. Então, esses personagens, por exemplo, como Flávio Joséfo, que é importantíssimo na história da igreja e que escreveu muitas coisas a respeito do povo judeu, são personagens assim que eu quero que as pessoas também conheçam, né? Personagens que são citados, mas ninguém fala sobre eles. Então, esse é um deles, Flávio José. Que demais, que demais. Daqui a pouco a gente mostra um pouquinho mais, né, das artes. E tem também, tem também muita gente participando aqui no canal, né? Legal, maneiro. Deixa eu ler aqui algumas, ó. Poeta Gilmar falou a paz do Senhor Jesus. A Marli Neves, bom dia, irmãos. Poeta Gilmar falou que Deus abençoe sua vida, o seu coração e sua família. Amém. O Rodrigo, bom dia. A Wanda, bom dia, Lídia. Feliz Natal, graça e paz. Rodrigo Lessa tá lá em Tapira, São Paulo. A Ana Vera tá lá em Aracaju. O poeta Gilmar está acompanhando lá da cidade de Cajazeiras, Paraíba. Tem gente do Oiapoque e Oxui aqui, Marcos, é uma delícia. Olha que só, legal. O Gimol tá lá em Manaus, falou bom dia, Lídia, no Amazonas, né? Que coisa linda. O Tiago tá acompanhando de Macaparana, Pernambuco. A Delva, graça e paz, bom dia, Lídia, acompanhando de Patinga, Minas Gerais. Viajando por Minas com meus parentes. Olha, a Delva, tá viajando. A Delva acompanha a gente todo dia, Delva, linda. Boa viagem, curta bastante, né? Esse momento de comunhão com a sua família. Ó, a Edith tá lá em Brasília. Feliz Natal, desejou também. Que Natal é todo dia, né, Marcos? Você estava acompanhando aí também. Eu falei que Natal é todo dia, né? A Graciele está acompanhando da África, de Guiné-Bissau, onde somos missionários. Graciele, Deus abençoe vocês. A Graciele e o Felipe. E o Noah, né, em Missões, é a página deles lá, que legal. Paulo Henrique, do Rio de Janeiro. O Carlos também falou que de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e guardo com esperança. Jomar, em Joinville, daqui a pouco eu leio mais convites, mais comentários aqui, que eu amo esses comentários para saber, conhecer as pessoas que caminham com a gente, né? E me conta, você está morando aonde e quais são os planos para 2022? Ok, eu moro em Vitória, Espírito Santo, me formei recentemente em teologia, estudando na escola, no Seminário Martin Busser, que fica em São José dos Campos, lá em São Paulo. Legal. E para o ano que vem, alguns planejamentos com relação de linha editorial. Há muitas pessoas que sugerem que eu lance alguma coisa, algum material para ser comercializado, vendido. Eu já lancei um livro, tá? Em 2017 pela editora Leia, uma editora portuguesa, que foi exatamente nos 500 anos da Reforma. Eu lancei um livro ilustrado para adolescentes que não conhecem a Reforma Protestante. Então, o nome do livro é A Reforma em Forma de Arte, aonde eu começo falando sobre o apóstolo Paulo, vou passando pelos pré-reformadores, até chegar numa rápida biografia a respeito de Martim Lutero. Então, tipo assim, um livro ilustrado, que você vai, quem quiser se interessar, vai achar pela Amazon, mas enfim. Então, assim, para esse ano, né, o ano também de 2021, é o ano que eu fui eleito presbítero da minha igreja, e para o ano que vem, então, é lidar com mais experiência servindo a congregação que eu ajudei a plantar,
e quem sabe aí, né, oferecer para o mercado algum material de linha editorial desse sentido, ilustrado. E é tão importante, né, Marcos? Louvado seja Deus pela sua vida, por você ter desenvolvido com tanto amor e tanto. Eu creio que temor, eu ouso falar, porque tem gente te elogiando. Pastor Nilson elogiou aqui a página. E o Renato Guimarães fez um comentário aqui que chamou nossa atenção, que falou assim: Nath, um dos alunos mais aplicados da minha turma no seminário. Não poderia ser diferente. Sua rede social é um instrumento da glória de Deus. Olha que legal. Então, o que acontece? Quando eu nasci, lá em casa ninguém falava de Cristo, né? Lá em casa ninguém lia a Bíblia, não tinha isso. Então, realmente fui alcançado. E por saber desenhar, eu sinto essa, vamos botar assim, essa missão de, através do desenho, ser útil para a igreja e, de alguma maneira, contribuir para isso. Algumas pessoas já fizeram comentários da seguinte forma: olha, pessoas cristãs, tá? Eu não me interesso por ler Bíblia, eu não consigo ler Bíblia porque quando eu vou ler eu durmo, mas os seus desenhos... Aí eu fico dividido porque eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Porque a pessoa não pode ficar ancorada numa página de internet, como também não pode ficar ancorada no catecismo de Westminster, ou então no pão diário. A pessoa precisa ter uma vida devocional com a Escritura. E eu tento estimular, através da página, a que esses cristãos consigam manter uma vida devocional com ou sem internet, né? Sim. Então eu fico assim, não fiquem refém, eu fico pensando, né? Eu fico feliz porque a pessoa está se interessando, mas ao passo de que é necessário que ela, na sua comunidade de fé, ela seja útil lá e se firme na Bíblia tão somente, né? Exatamente. Eu creio muito nos processos, sabe? Porque eu acho que é impossível, Marcos, experimentar da palavra de Deus e ser ali tocado e não querer ir mais a fundo. Eu acho que pode ser aí um passo muito, muito significativo para a pessoa buscar mais na Bíblia. Eu acho que a sua estratégia é uma excelente estratégia, viu? Porque eu entendo a sua preocupação também de não ficar só nisso, né? Mas eu acredito que seja um belo passo, um belo instrumento no processo de buscar mais profundo, né? Porque começa assim com algumas informações e vai indo. É impossível a gente experimentar a Bíblia e não querer mais, experimentar um contato com Deus e não querer mais, né? A não ser que aí tenha outras questões que a gente não vai entrar agora, né? Mas com certeza é um belíssimo instrumento. E uma prova disso... Gostei muito que você falou da Bíblia, né? Ilustrada. Imagina que coisa linda! Eu vou querer presentear com certeza crianças que eu conheço. E olha só, a Gisele comentou isso também antes de você falar. Ela falou que comprou uma Bíblia assim para o meu irmão de 10 anos. Ele amou. Não conheci o seu trabalho. Parabéns, vou acompanhar. Olha aí, Gisele, ano que vem, tá vendo? Já vai trazendo a Bíblia. Olha que bênção, né? É isso mesmo. O Wagner falou: muito boa essas ilustrações, tem edificado muito a minha vida, especialmente pela sua forma clara para ensinar sobre a Bíblia, né? E a história da igreja. Parabéns, irmãos, Deus abençoe seu ministério. Olha que bênção, Wagner Santos comentou. Que coisa linda. E Marcos, como é que você concilia tudo isso? Por exemplo, trabalho, estudo, arte. Quais as dicas que você dá também para quem está nessa pegada aí de você tem um presbitério, tem um seminário, tá pregando, tá desenhando e produzindo conteúdo, né? Porque a gente sabe que produzir conteúdo demanda tempo, né? Como é que você administra esse tempo? Exatamente. Interessante porque
em 2017, aconteceram muitas coisas. Era o ano da reforma, era o ano de escrever um livro, era o ano do meu casamento e também foi o ano em que foi o ano também que a empresa decretou falência e não nos pagou. Então, até hoje a gente não recebeu, nós funcionários, né? Enfim, então foi um ano muito turbulento. Eu trabalhava fora, então foi a partir de 2017 que eu falei, não, eu vou trabalhar em casa agora. E em casa eu vou tentar, de algum modo, não procrastinar nada, porque tem isso também, né? O cara vai trabalhar em casa, ele fica muito à vontade e não consegue terminar uma coisa nem terminar outra. Mas eu creio que foi muito saudável trabalhar por conta própria como designer e desenhista, ao passo também que eu fiquei muito mais à vontade para poder preparar meus conteúdos. O que você falou é uma coisa assim que poucas pessoas sabem sobre o investimento de uma rede social. De vez em quando eu estou aqui em casa e fico assim, o que eu vou postar hoje, né? O que eu vou publicar? E aí me vem à cabeça, por exemplo, Natal. Chegou Natal, peraí, eu tenho que postar alguma coisa sobre Natal. E aí, por exemplo, me lembrei que uma palavra, um versículo que é muito citado nas igrejas, nessa fase do ano, que é o Natal, é aquela de Gênesis 3,15, quando Deus fala para a serpente que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente e essa, por sua vez, vai ferir o calcanhar dele. Então, eu fico assim, como é que eu posso pegar esse versículo que tem os seus mistérios e traduzir isso em arte? Então, eu fico lendo, aí a gente tem que ler, a gente lê lá o grego da passagem, a gente pesquisa a passagem, a gente lê opiniões de outros teólogos antes de publicar. Então, é uma maneira também de ser honesto com quem está recebendo. Olha, eu fui em algum lugar, estou trazendo. E também ao passo que é importante quando eu preservo a minha integridade como cristão, né? Eu não estou inventando nada, gente. Eu estou buscando fontes de teologias, de teólogos, e estou colocando na mesa para vocês. Então, um desenho, por exemplo, ele pode levar um desenho, tá? Um único desenho. Ele pode levar de 15 minutos a mais de 1 hora, dependendo dos seus detalhes, dependendo da textura que eu resolvo aplicar nele, se vai levar muita sombra, se vai ter luz. Eu tenho que observar a perspectiva, né? Porque, por exemplo, para os desenhistas, a parte do corpo mais difícil de desenhar é a mão. Então, eu vou desenhar a mão, a gente tem que estudar a posição da mão, ver se faz sentido, né? Antes de você publicar na rede social. Fora a questão teológica, como eu já falei. Então, esse investimento de o que eu posso oferecer, às vezes, vem por meio de situações sazonais, como uma data, Páscoa. Aí eu vou lá, pesquiso sobre a Páscoa, a palavra no hebraico Páscoa, o que cercava, as cerimônias da Páscoa. Então, isso leva tempo, sim. Leva tempo, mas eu não posso colocar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi. Por quê? Porque eu não quero sobrecarregar com isso a arte que tem por objetivo ser sucinta, clara e direta. Então, o meu papel de transformar 1 milhão de palavras, às vezes, num desenho, é também um trabalho, mas é um trabalho que quem é do ramo de desenho sabe melhor do que eu estou falando, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, páginas que surgiram e estão surgindo, que também estão com esse viés, o viés do desenho como ferramenta de comunicação da verdade bíblica. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguns desenhistas também fazendo isso. Eu tive por inspiração a Bíblia King James ilustrada, né? Quando eu folheei
tinha lá os desenhos do artista francês, lá de séculos atrás, Uau. que desenhava tudo preto e branco, o Gustave Doré. E eu falei, cara, que desenhos bacanas. É uma Bíblia de King James toda ilustrada com gravuras bem antigas. Eu falei, cara, que legal isso aí. Então, assim, conciliar isso com o meu serviço de freelance. Engraçado também, só vou aqui abrir um parênteses para concluir essa minha fala, é que já aconteceu de eu não publicar nada em 4 dias. E aí, de repente, alguém me manda uma mensagem no privado, né? Alguém que eu nem conheço, e pergunta assim, irmão, eu percebi que o irmão não publica nada há 4 dias. Meu Deus, Tá que tudo legal. bem com o irmão? Ou até minha Olha. mãe me manda um WhatsApp, meu filho, você tá tudo bem aí com você? Que legal. Mas é porque eu decidi tirar um tempo para poder ver outras coisas, ou realmente não pude publicar nada. É, exatamente, que gostoso, Marcos. Como é bom ouvir a sua história. E é impressionante, né? Porque até mesmo quem não entende muito de desenho como eu, olha e percebe. Lembra que eu falei no começo que dá para perceber um temor às escrituras, né? Uma reverência às escrituras, assim. Com o seu desenho dá para ver que é algo muito bem feito, que é algo pensado, buscado, estudado, aprofundado, entendeu? E isso mesmo para quem não entende, é atrativo mesmo, é muito bonito mesmo. E que gostoso saber, né? Que tem tanto essa dedicação, esse esforço por trás, né? Como você tem, né? Isso fica claro. E tudo que é assim, né? Tudo que é feito para a glória de Deus, com excelência, né? Para a glória de Deus, a gente percebe esse resultado, né? Que coisa linda. Muito gostoso de saber a sua história. Você casou em 2017, né? Recente. E parabéns. 2017. Né? Muita coisa acontecendo durante a pandemia também, né? Então isso Exatamente. Né? A fase da pandemia foi muito complicada, mas aí assim, a Brother Bíblia, ela assim, eu permito que as pessoas elas possam pegar os meus materiais e utilizar gratuitamente, como por exemplo, em slides para dar uma aula, né? Para compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Algumas pessoas perguntam, cara, você me permite compartilhar na minha página? Não precisa pedir. Que legal. É só você não apagar o logotipo, né? Porque já aconteceu. Sim. Já aconteceram algumas vezes de páginas, pastores, pegarem lá minha arte, apagarem o meu nome, rasparem o logotipo lá e colocar o logotipo da igreja dele, colocar o nome dele. Então, os seguidores, eles são fantásticos, né? Eles descobrem essas coisas assim e me avisam, sabe? Então não faça isso. É verdade. Não, até aproveito essa deixa aí para que você falou, porque, gente, isso é crime, tem direitos autorais, gente. Assim, tem gente que não tem noção disso. Então, né, se alguém que não está sabendo disso, que não quer o desenho lá, não faça, né? Não, vamos manter dar honra que dá a César o que é de César, né? E assim, o artista demora tanta dedicação para fazer isso, e é uma injustiça completa fazer isso, é um crime fazer isso. Então, vamos trabalhar a honestidade aí, né? E parar de fazer essas coisas e dar o crédito também, né? Às vezes reposta lá, marca a pessoa, dá o crédito, a pessoa se dedica tanto, não é para ela não, é por questão de fidelidade, de honestidade mesmo, de justiça, de honra, né? Enfim. Os artistas agradecem, né? Teve um rapaz que ele criou uma página para ele montou toda a página com os meus desenhos, mas apagou tudo. Nossa! Tudo que era assim, tudo que identificava a página ou a minha pessoa, ele apagou. Aí eu fui falar com ele, educadamente, e ele falou assim, tá na internet, é para pegar. Nossa! Ai, gente, não isso aí só serve pra gente mostrar um exemplo do que não fazer, né? Um exemplo de má conduta, né? Às vezes a pessoa não tem noção, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o óbvio só é óbvio pro olho preparado. Eu prefiro acreditar, às vezes, para ter uma facilidade até de perdoar, que a pessoa não tem noção do que tá falando. É tipo, perdoa, pai, eles não sabem o que fazem.
né? Tipo isso, assim. Mas já não é tempo mais também de andar com olhos tão fechados, né? Tem gente que faz sabendo mesmo, né? Mas vamos lá, aproveitar, né, para praticar a boa conduta na internet também, né? Afinal, a gente vai prestar conta de tudo, né? Até na internet. Ô Marcos, que delícia! Ai, deixa eu te falar, tem uma coisa importante, muito importante. Você falou que só tem uma pessoa trabalhando no Brother Bíblia. É isso? Exatamente, é. Então, eu vi um post... fala. Pode falar, pode falar. Que eu vi um post interessante, eu até queria colocar aqui sobre isso, e eu achei muito bonito, eu queria divulgar, até por questão de quem quiser ajudar, colaborar, porque não é fácil esse trabalho, a gente sabe disso. Vamos pedir para pôr na tela, que é aquele post que está escrito da Bíblia, que fala exatamente dessa questão de você trabalhar sozinho e não ter ajudantes, e tem uma forma que você criou para poder ajudar, colaborar, né? Quiser comentar esse post, eles já vão colocar na tela. Eu vou comentar. Um pouco antes da pandemia, assim, de 2015 até ali um pouco antes da pandemia surgir, eu estava viajando muito pelo Brasil, eu estava pregando em muitas igrejas e estados diferentes, mas teve uma hora que, por questões particulares, eu fiquei um pouco cansado e falei com a minha esposa, olha, eu vou decidir ficar mais em casa e não viajar mais durante um tempo. E aí veio a pandemia, né? E, de fato, tive que ficar em casa mesmo. Tudo fechou, tudo parou, né? Os voos aéreos também, igrejas ficaram fechadas e por aí vai. E aí, o meu serviço de freelance também diminuiu. Ou seja, aquele comerciante que abriu uma padaria ou uma sorveteria, digamos, ele já não vai abrir mais. Por quê? Porque ele estava num momento de incerteza. Então, eu trabalho com criação de logotipo, essa coisa toda, né? Então, muitas pessoas, nesse momento de incerteza, seguraram a grana, o dinheiro, e resolveram não investir. Então, E o audiovisual é o primeiro que afeta, né? Porque você vai lidar com público se não tem público na rua. Né? Então, qual restaurante que ia criar um logotipo, que ia inaugurar um restaurante se não tem gente na rua? Então, eu criei uma rede de apoiadores, e não é uma rede de doação, é uma rede de troca, ou seja, os apoiadores que colaborarem, por exemplo, com R$15, eles vão receber vídeos que eu mesmo produzo, como, por exemplo, nesses vídeos que eu produzo, eu ensino um pouco de exegese, tudo do modo básico e simples, para que qualquer pessoa, de qualquer idade, possa ter um mínimo de conhecimento, por exemplo, para fazer uma dissertação de um versículo somente, né? De olhar para o texto, de entender o método indutivo, ou de fazer um mapa mental com o texto, ou de, então, organizar suas ideias com um versículo só. Bem gradativo, bem fácil, bem simples. E o vídeo também que eu compartilho, né, para os apoiadores é aula de desenho. Então, eu ensino crianças a desenhar personagens, né? O básico, a estrutura, o rascunho, a perspectiva, enfim. E também ofereço outros recursos, como, por exemplo, materiais com as igrejas, com a família. Então, tem muita coisa ali que a pessoa apoia, ela recebe um login, uma senha, e consegue fazer download com esse material que ela pode usar quantas vezes quiser e com quem quiser. E então, isso me ajuda bastante. Que demais. E essa que está aparecendo na tela, para quem quiser apoiar e receber, é só acessar, www.apoia.se/brother, né? Isso, é o www.apoia.se
se/brother, que é o Apoia-se, né, no caso. Sim, que legal. Apoiando via boleto, a liberação ocorre de 1 a 13 dias. Aí ali na página no Instagram, né, Marcos, tá aparecendo tudo direitinho, tem esse post lá, a gente printou esse post para ficar mais claro, né, para quem quiser, para quem se No interessar. Instagram tem um link lá, só a pessoa clicar que ela já vai ser Legal. direcionada. Ai, ótimo, legal. E o Instagram é Brother Bíblia, né? Para quem ainda não segue, não conhece, que eu acho meio difícil, mas sempre tem novidades, né? Sempre tem pessoas que não conhecem, não viram ainda, e pode curtir, divulgar, presentear, divulgar, repostar, né? Marcar uma EPP para a gente repostar aqui também. Exato, o Facebook também, Brother legal. Bíblia. O Facebook tem por volta de 285 mil seguidores. O Instagram, eu tinha uma certa resistência na época quanto a ele. Eu atrasei-me um pouco a fazer Instagram. Eu tinha uma certa... não curtia muito, mas aí uma pessoa falou, faz o Instagram. E o Instagram tem esse poder de divulgar com maior velocidade, até mais do que o próprio Facebook. Exatamente. E você não pensou em criar desenho futuramente? Então, por exemplo, desenhos de quadrinhos não é a minha vibe, desenhos animados também não. Eu me sinto mais à vontade com os desenhos que eu faço, né? Eu faço desenho à mão, que legal. Papel, e também os digitais, né? Que são esses que você publicou aí, que são feitos diretamente no computador com a minha canetinha digital. Sabe, muito, muito legal. Sabe o que eu acho incrível? É quando tem, assim, o profissional e ele sabe muito bem aonde ele vai, que nem você falou, não é o meu forte. É que nem eu trabalho com locução e eu escuto muito. Dublagem, você não pensa em fazer dublagem? Uma coisa que eu ouvi uma vez, né? Você saber muito bem aonde você quer ir, isso torna onde você foca, potencializa, né? Porque às vezes a gente quer fazer 10 coisas e não faz nada direito. Isso aí é muito legal que você falou e eu acho muito legal isso, porque dá para ver o resultado, né, Marcos? A gente vê aí, é um desenho que atrai, que é bonito e principalmente tem temor às escrituras e o propósito tá lá, é para glorificar a Deus, né? Então não adianta fazer milhares de coisas e não fazer bem feito, né? Que legal. Eu creio que naturalmente algumas coisas, alguns degraus, nós vamos subir naturalmente. E que Deus vai conduzindo, né? Ele vai levando, né? Vai mostrando. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com 17 anos, com desenho, numa agência de publicidade, eu desenhava a nanquim, a tinta nanquim, né? Uma canetinha bem fininha, nanquim, que hoje é um objeto raro. E desenhava no papel mesmo, para depois ser escaneado. Logo depois disso, as pessoas acreditaram em mim e falaram, eu vou te apresentar o computador. Uau! E então, assim, esse processo, exemplo, eu desenho com um programa X, aí eu tenho conhecimento que surgiu um programa Y, eu vou conhecer. Às vezes eu me adapto, às vezes não, então pode acontecer, né? O que acontece? Eu desenho, você vai observar na minha página que eu desenho às vezes com vários tipos de traços diferentes. Às vezes eu desenho um desenho mais sério, outra hora um desenho mais cartoon, mais descontraído. E aí um rapaz que também desenha falou assim, Ficou sem áudio, foi só para mim? Oi? Vamos ver, tá todo mundo ouvindo. Você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Pode continuar falando, acho que só eu aqui. Pode continuar falando. Tá. Aí o rapaz falou assim, olha, você tem que ter um padrão só. Mas eu prefiro não me engessar no padrão só, porque eu me sinto muito à vontade para desenhar, às vezes, um desenho mais sério e outras, um desenho mais cartoon, um desenho mais descontraído. Uma pergunta muito boa aqui no chat, que é a seguinte, já pensou o Carlos Silva? Eu gostei demais dessa pergunta. Já pensou em usar os seus desenhos estampados em camisetas para vendas? Já pensou? Que incrível! Meu Deus do céu! Já, e eu vou te falar o que aconteceu. Você vai se assustar.
Eu comprei a prensa de caneca para poder fazer as canecas e os meus desenhos, eles nas canecas. Eu mesmo produzia as canecas com os meus desenhos. E não demorou muito tempo para que algumas pessoas aparecessem dizendo que eu estava provocando a idolatria. Ah, meu Deus. Ou então que eu estivesse transformando o evangelho num grande negócio. E isso me deixou muito para baixo na época, embora eu seguia adiante as canecas, só que as canecas eu vendia pela internet e, infelizmente, os correios, durante o processo de entrega, algumas quebravam e eu tinha que ressarcir o comprador. Poxa. Então, eu resolvi só levar as canecas. As canecas eram teológicas, tá? Eu conseguia fazer na caneca a linha do tempo de histórias da igreja, ou então personagens específicos da Bíblia Sagrada. Que legal. Enfim. Então, eu passei a fazer o seguinte, olha, eu só vou vender caneca quando eu for pregar em tal lugar, porque eu levo, eu vendo e resolvo, não vai quebrar. Eu tô transportando, né? Uhum. E as camisas, seria para mim um grande problema se não investir nisso e ter essa resistência do público, como eu falei aqui agora há pouco, e aí então eu me atrapalhar com relação a isso. Então, o que acontece algumas camisetarias, elas me contratam para fazer desenhos específicos para elas. Ah, entendi. Poxa, que pena, eu já ia dizer para você fazer uma outra página só de camiseta para botar os seus desenhos, que eu já ia querer uma camiseta. Mas sempre tem também, né, quem não... Mas pensa e ora sobre isso, se for de Deus, quem sabe, né, Tem a os gente não haters tem. também, Pô, eu ia existem gostar os haters. muito de uma camiseta com desenhos desse, assim, imagina? Ou vai fazer um avanço missionário, por exemplo, faz um desenho legal para chegar... Poxa, meu, dá para fazer tanta coisa, enfim. Ora aí, né, quem sabe? Não é? Que coisa linda. De paciência, de paciência. É isso, muito bom, muito bom. Ô Marcos, que conversa gostosa com você, obrigada mesmo, muito bom ter você aqui, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu quero te agradecer de todo o coração, em nome do Manhã IPP, da IPP TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e glorificar a Deus pela sua vida, que tem edificado tantas pessoas. Alguém já colocou, a Edmea colocou aqui, que Deus te capacite cada dia mais e abençoe ricamente suas mãos, amém. E quero pedir para você uma mensagem final para quem está assistindo ou quem vai assistir futuramente, por favor. Minha mensagem final para você que me ouve, existem várias formas de você servir a sua comunidade de fé local. Às vezes, é muito fácil servir atrás de uma tela de computador, publicando um artigo, publicando algumas artes, ou até mesmo polemizando nas redes sociais, por pouca coisa até. Mas o mais essencial é que você seja útil na comunidade de fé aonde você foi colocado. Então, antes de você polemizar nas redes sociais, com qualquer tipo de coisa, chamando e acusando tudo de heresia, ou então dando passagens para o inferno para algumas pessoas que estão na internet, condenando algumas delas, é que você seja útil. Seja útil não só no computador, não só nas redes sociais, mas principalmente no trato com pessoas que você possa servir presencialmente. Perfeito! Que mensagem incrível! É exatamente isso.
Louvado seja Deus pela sua vida. Obrigado por essa mensagem tão edificante, por toda essa conversa, pela sua página. Que Deus continue te usando poderosamente, tá? Para a glória e honra do nome dele. A gente percebe a humildade, o temor em você e é um exemplo para muita gente aí na internet, né? E a gente vê que não subiu a cabeça todos os seguidores. E isso é bênção, é presente de Deus, é graça, né? Marcos, obrigada. Espero que seja a primeira de muitas. Que Deus te abençoe muito, né? E até uma próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, gente. Obrigado a você. E compartilhe esse link com pessoas que você conhece. Gente, bom dia e até mais. Até, muito bom, gente. Que bênção, né? Poder conversar sobre os autores dessas páginas que a gente vê tão criativas e que edificam tanto as nossas vidas, né? E agora a gente vai lá para o ponto de vista com a Sandra Paiva, falando sobre uma vida com leveza. Vamos ver o que a Sandra trouxe para a gente hoje. Presta atenção. Olá, seja bem-vindo a esta coluna mais uma vez. Hoje eu vou falar com você sobre uma vida com leveza. De forma geral, a gente tem a ideia de que uma pessoa que vive de forma leve, né, com mais equilíbrio, não tem problemas, não passa perrengue, está sempre com um sorriso nos lábios e feliz. Mas não, leveza não é ausência de problemas. E nem sinônimo de ter uma vida fácil. Problema, gente, é algo que se multiplica. Quando um é resolvido, aparece o outro, e às vezes até pior. Se nós formos esperar os problemas acabarem para alcançar a leveza, ela não vai chegar nunca. Ser leve não é ignorar os pesos da vida, porque isso é alienação. Ser leve não é ignorar as suas emoções mais complexas e achar que precisa viver sempre feliz, porque isso é uma negação. E ser leve não é viver uma vida sem problemas e sem angústia, porque isso é ilusão. Até porque, gente, ser leve quando tá sol, quando tem dinheiro no banco, quando a casa tá limpa, as crianças estão dormindo bem, é fácil, né? É o tipo de leveza que não exige esforço nenhum. Então, o que afinal ser leve ou viver com leveza? Viver com leveza, primeiro, é uma escolha. E é a escolha de atribuir um peso real ao problema, sem amplificar mais do que o necessário. É uma escolha de ser mais gentil com você mesmo, com a sua família, com as pessoas com quem você convive, apesar do que você possa estar passando naquele momento. A leveza anda sempre de mão dadas com o apesar de. Apesar de estar passando por uma crise financeira, apesar do pneu do carro furar quando você está atrasado, apesar da febre do filho chegar na véspera de uma viagem de férias, e apesar dos problemas que sempre vão existir. Então, vamos lá. Ser leve é entender que na vida existem pesos. É ter clareza para conseguir perceber aonde que pesa e ter a responsabilidade de lidar com esses pesos e entender também que não se tem controle sobre alguns deles. Por exemplo, a gente não tem controle se os nossos filhos vão adoecer na véspera da viagem. Eu não tenho controle sobre a economia do país. Então, viver com leveza é perceber que às vezes o que a vida quer da gente é que a gente simplesmente faça uma mudança na forma como a gente olha os acontecimentos, deixando de focar sempre no negativo, no perrengue ou na crítica, porque esse foco estressa e adoece. Ser leve tem a ver com gratidão. É saber olhar os problemas, mas olhar num contexto e ver quantas coisas boas você tem em volta. E vocês sabiam que até os cientistas mais pragmáticos agora andam muito interessados nas atividades cerebrais associadas à gratidão? A leveza chega quando a gente pratica o trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É ser gentil, é carregar as compras da vizinha, deixar o carro passar no trânsito, não se importar com um sinal que fechou e vai atrasar você 3 minutos. Contaminar as pessoas com gentilezas despretensiosas,
Tipo, deixa que eu abra a porta para você, pode passar, um bom dia. Ser leve é também investir na própria reconstrução, para que os nossos cacos não machuquem a existência das pessoas que estão perto de nós, porque o nosso peso pesa também no ombro alheio. O nosso mau humor, o tédio, a ira, contaminam a existência das pessoas que estão ao nosso lado. Então, para a gente ser leve, é preciso ver o riso e o bom humor como uma forma de resistência ao mundo amargo e pesado. Viver de forma leve é saber que o último suspiro não negocia datas e nem admite prorrogação. Pode ser daqui a 20 anos, como pode ser hoje. Então, agora é a minha e a sua chance. Um beijo, fica na paz, pensa nisso. Gente, que forte, né? Muito bom. Vamos viver uma vida de leveza aí, dicas da nossa querida Sandra Paiva, né? E em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Essa metodologia, ela trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações, né? E os principais diferenciais do Instituto Renovo são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano integral com horários flexíveis. E você pode conhecer mais o Centro Renovo de Educação pelo site ou procurando uma das 2 unidades do Instituto Renovo, uma no Butantã e a outra em Santo Amaro. Vai lá conhecer eles ou também peça mais informações lá, procure no site centrorenovo.com.br, tá bom? Essa é a nossa dica para você desse instituto que vem feito diferença na vida de muitas crianças e adolescentes. Muito bom. E é isso aí, gente. Vamos ver quem está de aniversário hoje? Você que está... Parabéns para Camila Erane, o Fred Teixeira, o Marcos Tomazoli, a Maria de Lourdes Lisboa, o Samuel Rocha e a Anildes Moura. Que Deus abençoe muito você, membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que estão aniversariando hoje, dia 27 de dezembro, né? Finalzinho do ano, já dá para sair de férias, comemorar. E que você comemore a vida que Deus te deu e tudo que Deus fez, faz e fará pela sua vida, tá bom? Que seja um ano cheio de novidade de vida e que sejam muitos anos para a glória de Deus. Feliz aniversário, receba o nosso abraço com muito amor e carinho do Mãe IPP, da IPP TV. E se você está em casa e está de aniversário também, eu não falei seu nome, receba o nosso abraço com carinho também, né? Comemore, as mesmas palavras, eu faço as mesmas palavras para você, tá bom? E é isso aí, gente. Segunda-feira, mal começou a semana, tem semana inteira de Manhã IPP aqui, mas agora também tem notícia. Você fica agora com notícias do bem, com o nosso querido Roberto Quirino. E Tainá Félix está hoje? Não sei se Tainá Félix está, mas você vai ver a Tainá Félix aí também. Acho que ela voltou, gente. Vamos ver? Bom dia, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.